Graça e paz. Eu não sei se você já ouviu uma frase assim, ó: Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos mais chegados, ou seja, filhos que se achegam a Ele. Nós vamos conversar sobre como o Espírito Santo ele nos chama para orar, mas muitas pessoas ficam desapercebidas. Talvez você que está assistindo esse vídeo pense, não, mas o Espírito Santo ele não me chama para orar. Será? Vamos ver então, assiste esse vídeo. Nós vamos falar sobre isso, sobre esse convite do Espírito Santo a uma vida de oração. No início da nossa caminhada, quando a gente está vivendo aquele frescor do amor por Jesus, né? A gente começa a ter essa vida de intimidade com Deus, de oração. A gente começa a perceber, pela experiência diária, um convite do Espírito Santo para que a gente vá para o lugar da oração. É por isso que o novo convertido, ele quer orar toda hora, ele quer ficar 24 horas orando se deixar, porque ele está ali, é tudo muito novo para ele. Então, a gente começa a sentir esse doce, eu chamo de doce convite do Espírito Santo. Como que é isso na prática? Quando você está lá, você ora um pouco, daqui a pouco você levanta para orar, você sente aquele desejo bom, gostoso de orar mais, e você ora mais e cada vez vai aumentando. Quando você vê, você está orando muito tempo, mas não é para bater meta, sabe? Eu tô falando assim, orando porque você quer estar ali mesmo, é gostoso você estar ali orando, se relacionando com ele, se derramando, que se você pudesse, você fica horas a fio ali orando, conversando com ele, se derramando. Mas aí o que acontece? O tempo vai passando, você vai, né, caminhando, e você vai se acostumando. E aí, por se acostumar com aquilo, com aquela vida de oração, você vai perdendo aquela sensibilidade ao convite do Espírito Santo. Então, se no começo você sente aquele desejo gostoso de orar, aquele frescor, e você sabe que aquilo ali é o Espírito Santo te chamando para orar, larga tudo e vem orar, vem ficar comigo no secreto. Depois vai passando o tempo que você já vai praticando, você vai ficando meio que insensível, o Espírito Santo ele ainda convida, só que às vezes acaba passando desapercebido e você não percebe que é o convite do Espírito Santo. Não que ele mudou, é a gente que muda, a gente vai se acostumando, vai caindo na rotina, vai ficando mais insensível e não percebe que é ele chamando. E aí passa a ser assim, ele continua chamando, mas aí é como? Então sabe aquele momento que você está assim, você pensa assim, eu preciso orar, nossa, eu preciso largar isso aqui e orar, nossa, eu preciso separar um tempo hoje de orar. Isso é o convite do Espírito Santo para você. Como assim, uma Claudinha, é o convite do Espírito Santo? Claro que é o convite do Espírito Santo. Ou você acha que a nossa natureza, inimiga de Deus, que a nossa carne vai nos chamar para orar? Você acha mesmo que a sua carne, a sua natureza caída vai te chamar? Ai, vai lá orar? Não. Esse convite, esse desejo, esse pensamento assim, ó, você precisa orar, vem da parte do Espírito Santo. Ele está te lembrando que você precisa ir para um lugar de secreto, para um tempo a sós com Deus em oração. Mas aí entra um erro que muitas vezes a gente comete com esse convite do Espírito Santo. Ele convida, ele te sugere, você pensa, eu preciso orar, preciso separar o tempo com Deus. E ao invés da gente ali largar o que a gente está fazendo, claro, no caso, né, de alguém que tem essa disponibilidade, ao invés da gente largar tudo que a gente está fazendo e ir buscar o Senhor, a gente pensa assim, eu preciso orar. Mas eu só vou terminar essas coisinhas, eu vou orar, eu só vou terminar essas coisinhas aqui, fazer aquilo outro, e assim que eu terminar, rapidinho, eu já vou lá orar. E aí o que acontece? Muitas pessoas aí não conseguem ter outro momento para orar, aí passa o dia inteiro atarefado, e quando vai perceber, se dá conta, passou o dia inteiro e não separou um tempo de oração. Aí acaba o dia, se fica frustrado, poxa vida, não tive um minuto para orar, para ficar sós com Deus. Aí vem aquele sentimento de frustração. A gente não deve sufocar o Espírito Santo. Muitas vezes a gente age de uma maneira que a gente corre risco de cair nesse lugar. A Bíblia diz assim, ó, não apagueis o Espírito. Se a gente for traduzir, quer dizer assim, ó,
Não apague, ou melhor, não sufoque, não abafe o espírito. Tipo, abafar o fogo para ele apagar. Traduzindo melhor ainda, não apague a influência do Espírito Santo sobre você. Às vezes ele chama a gente e a gente resiste, sabe? A gente começa a resistir. Chega uma hora que a gente vai ficar tão insensível e que a gente vai abafar ele. E aí a gente corre esse risco, né? A gente não tá mais sensível a esse convite e o Espírito Santo, ele vai sendo abafado dentro de nós. Isso vai entristecendo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é poderoso, mas ele é sensível. Porque o Espírito Santo, ele é Deus morando em nós. Ele sente, ele pensa, ele fala. O Espírito Santo é a pessoa de Deus morando dentro de nós. Então nós temos que zelar por isso, ter esse zelo para quando o Espírito Santo nos chama para orar, a gente se desvencilhar daquilo que a gente pensa que é urgente e que precisa ser feito logo e que é prioridade, sendo que na verdade ele chama a gente para esse lugar, a gente tem que estar sensível, largar e falar, tá bom, Espírito Santo, eu vou, sabe? E atender esse convite dele, porque muitas vezes ali ele quer falar alguma coisa com a gente, ele quer passar alguma instrução, sabe? Ele quer ministrar a gente e a gente às vezes deixa isso de lado, deixa pular essa oportunidade para poder priorizar coisas que não são as mais importantes, né? Então, assim, ele continua chamando muitas vezes e a gente tem que estar atento para não ficar insensível. Eu vou dar um exemplo aqui. Você já teve amizade com uma pessoa assim, muitos anos assim na sua vida, um período da sua vida, e depois a vida seguiu, essa pessoa seguiu um rumo ou foi embora, não sei, e a vida acabou distanciando e de repente você encontra com essa pessoa e algo tá estranho, não tá mais como era antes, você não tem mais aquela intimidade, aquela espontaneidade. Por quê? Porque o tempo foi causando distância, você foi se afastando, se distanciando, se bem que, para quem é sanguíneo, a gente que é sanguíneo, as coisas são um pouco diferentes nesse sentido, porque a gente é capaz de encontrar com uma pessoa que a gente não vê há anos e conversar com ela sobre como se fosse ontem que a gente tivesse visto a pessoa. Eu já passei por várias situações, só que daí a pessoa não responde mais da mesma maneira, né? Ela se desliga emocionalmente, ela não responde mais da mesma maneira. Então, com o Espírito Santo, não é muito diferente, a gente acaba se distanciando dele conforme a gente não se relaciona com ele, né? A gente acaba se distanciando. Eu não tô falando que ele vai sair de você, deixar de morar dentro de você, não é isso que eu tô falando, mas eu tô falando o assunto aqui é intimidade, sabe? É um pouquinho mais além, é realmente você não só saber que o Espírito Santo tá dentro de você, mas é você ter amizade com ele, você ter conversa com ele, é você, sabe, ter esse amigo, cultivar mesmo essa amizade com esse amigo, essa comunhão com esse amigo Espírito Santo. Então, se você passa a deixar de orar, se você passa a não ouvir esse convite do Espírito Santo, se você passa a deixar a vida de oração de lado, vai chegar uma hora que isso vai indo, daqui a pouco você não tem força nenhuma para orar e vai causar esse distanciamento, essa sensação de distanciamento. Embora o Senhor esteja presente, você não vai estar sensível a essa presença. É importante que a gente não deixe, sabe, nem que seja 1 minutinho por dia, 2 minutinhos, 5 minutinhos, é importante que a gente não deixe de cultivar essa vida de oração. Se você passa um tempo sem orar, um tempo significativo sem orar, você vai, quando você volta a orar, você vai se ajoelhar para orar, você sente uma barreira, um peso muito grande, parece que você tem que romper algo ali, até você engrenar de novo. Você tem que, porque são estágios, né? Então, se você fica sem orar, quando você se ajoelha para orar, parece que a sua mente não quer orar, não quer. Aí você tem que vencer essa barreira, sabe? E insistir, fica muito mais difícil. Por quê? Porque nós carregamos essa natureza dentro de nós, né? Essa natureza adâmica dentro de nós. Então, assim, se você já vem caminhando numa vida de oração, você nem que seja, foi o que eu já falei, uns minutinhos de secreto com Deus, você puder separar, você tem que fazer, precisa, porque daí você vai continuar nessa alimentando, né? Alimentando,
Porque depois que, se você não tomar cuidado, se a gente não tomar cuidado, para a gente voltar para esse lugar se torna muito mais desafiador. Parece que tem se você ajoelha, parece que tem uma sensação falsa, porque não é verdade, né? Mas é mais da nossa parte. Parece que tem uma sensação de distanciamento de Deus. Parece que você está tão distante. Por mais que você sabe, não, ele está me ouvindo, mas a sensação que você tem é de que ele não vai te ouvir. E é muito difícil. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente não pode deixar a gente cair nesse lugar. O inimigo também tenta jogar culpa em nós. E às vezes a gente mesmo também se culpa. E a gente não pode levar o relacionamento com Deus baseado em culpa. Ai, mas eu não orei agora. Ai, o Senhor, ele não vai nem me ouvir. Ai, tá vendo como que eu sou? Não. Ele está acessível. O véu, ele foi rasgado. Jesus, ele rasgou o véu. O sangue de Jesus, ele abriu um caminho para a gente ter acesso ao Pai. Em todo o tempo a gente tem acesso a Ele. Basta a gente querer se colocar nesse lugar de buscar Ele. Então, se você se vê nesse lugar hoje, então, mas agora eu perdi isso. Não, você não perdeu isso. Você não perdeu isso. Você pode voltar agora mesmo. Você falar com Ele, se ajoelhar, sabe? E superar, e insistir, persistir, mesmo se você sentir essa sensação de distanciamento dele por falta de estar buscando ele no dia a dia. Você precisa voltar para esse lugar, caso você se encontra, ou se você tem percebido que você está indo para esse lugar de distanciamento, de falta de vida de oração. Então, você precisa. Até mesmo eu estar aqui falando esse vídeo é um convite dele, está usando minha vida para fazer um convite para você.